Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e, dando continuidade ao vídeo sobre as rebeliões que ocorreram no Brasil durante o período colonial, hoje nós vamos falar sobre algumas dessas revoltas que, regionalmente, atendendo a interesses de grupos específicos, começam a questionar esse controle, esse autoritarismo metropolitano sobre a sua colônia. No caso, o Brasil era colônia e ela pertencia a Portugal. Então, o Brasil, colônia, Portugal, metrópole. Então, aqui, os colonos, indígenas, africanos, comerciantes, eles vão começar a questionar ou a se incomodar com esse controle tão autoritário português aqui no Brasil. Vamos lá? A primeira revolta que a gente vai falar um pouquinho vai ser a revolta dos Beckman, que aconteceu por volta do finalzinho do século XVII, 1682, 1684, foi quando ela eclodiu, na região de que hoje seria o Maranhão, que na época era uma região empobrecida em relação, por exemplo, à zona açucareira. Por quê? Eles viviam da pequena agricultura e da compra e venda das drogas de sertão. Drogas de sertão são guaraná, baunilha, cacau, castanha, ervas medicinais. Então não era uma região economicamente tão próspera quanto o Nordeste açucareiro. E o que isso gera para os colonos? Uma certa ausência de capital. Então nessa região eles não tinham dinheiro suficiente, por exemplo, para comprar escravos. Então eles acabavam recorrendo à escravidão indígena. E isso vai gerar sérios problemas entre os colonos e os jesuítas. E no ano de 1682, a coroa portuguesa ela vai criar a Companhia de Comércio do Maranhão, que era uma companhia que teria monopólio total do comércio entre a metrópole e a colônia. Então, eles seriam responsáveis por trazer produtos para a região, como tecidos, alimentos, como a farinha de trigo, entre outras coisas, e eles ficavam também responsáveis pela compra dos materiais, dos produtos dessa região colonial, como madeira, as drogas de sertão, entre outros produtos. Então essa companhia, ela, além de ter essa função de estimular o comércio, ela também vai ser obrigada a se comprometer a trazer 500 escravos anualmente para a região. E qual era o objetivo da coroa portuguesa com essa atitude? Era diminuir os conflitos entre os colonos e os jesuítas, que era uma ordem religiosa portuguesa que estava aqui no Brasil. Então essa companhia ela tinha esse duplo objetivo: estimular o comércio, estimular os negócios da região e diminuir esses conflitos entre os colonos e os jesuítas. O grande problema é que essa companhia ela se aproveitava dessa situação para tentar lucrar muito. Então ela vendia os produtos portugueses que vinham da Europa a preços altíssimos e colocava um valor muito baixo aos produtos que eles compravam da colônia. Então isso começa a desagradar profundamente os colonos, obviamente, porque eles estavam se sentindo extremamente explorados. Além disso, eles também não cumpriram com parte do contrato, que era trazer os escravos negros para a região. Ou seja, ela não diminuiu esse conflito entre os colonos e os jesuítas. Mediante essa situação, os fazendeiros se reúnem e eles tomam São Luís e começam a governar o Maranhão. Esse governo durou quase um ano. Liderados por Jorge Sampaio, Thomas e Manuel Beckman, esse governo, a primeira coisa que eles fazem é expulsar os jesuítas da região para poder estimular e não ter mais problemas com a escravidão indígena. No ano seguinte, em 1685, Thomas Beckman vai até Lisboa, até Portugal, para tentar negociar com a coroa um acordo que fosse bom para os dois. Só que a coroa portuguesa aproveita a situação e o prende, se organiza e envia tropas para a região para combater essa rebelião que acaba sendo sufocada. Seus principais líderes foram presos e enforcados. Thomas ele foi deportado para Pernambuco. Mas dessa forma, a coroa ela mostra a sua força através da violência e controla uma rebelião, mas ela decide extinguir a companhia, até porque não estava funcionando. Então, essa foi um primeiro momento em que
a região, por exemplo, do Maranhão, ela começa a se rebelar contra as normas e contra o controle metropolitano, porque não atendia aos interesses econômicos de um grupo, né, os fazendeiros. Então, novamente, essas revoltas, elas têm um cunho regional específico. Não era uma mobilização de todo o Brasil contra a coroa portuguesa. Outra revolta que aconteceu agora, já no iniciozinho do século XVIII, 1707, 1709, foi a Guerra dos Emboabas. O que aconteceu? Os bandeirantes paulistas, nas suas expedições para o interior do Brasil, acabaram achando minas de ouro. E aí, essa descoberta, quando é comunicada para a metrópole, ela vai gerar literalmente uma corrida ao ouro. Então, pessoas de várias regiões do Brasil, inclusive pessoas da Europa e de Portugal, começam a vir para o Brasil, para essa região, na busca do enriquecimento. E aí, o que vai acontecer? Os paulistas que haviam descoberto essas minas de ouro, eles vão se achar no direito de terem o monopólio, de poderem controlar essa exploração. E, obviamente, que isso não vai acontecer, porque vai ter uma enxurrada de forasteiros para a região. E isso vai acabar causando um confronto entre esses paulistas, esses bandeirantes paulistas, e esses forasteiros. E os paulistas, como eles já estavam mais acostumados à região e afins, eles muitas vezes andavam descalços e afins. E esses forasteiros, eles vinham para cá com botas. E aí eles brincavam, chamavam eles de emboabas, fazendo uma relação com uma ave que tem a perna com penagens, né? Então, fazendo uma brincadeira com as botas desses forasteiros. Então, essa guerra dos emboabas foi dos interesses desses bandeirantes paulistas contra essa enxurrada de forasteiros que queriam explorar o ouro na região. Mas é importante ressaltar que não era só uma luta pelo ouro em si, era também pelas terras, pela criação do gado, pela administração do local. Então, houveram vários conflitos. Durante quase 2 anos, até 1709, os paulistas e os forasteiros eles brigavam para terem acesso ao controle e domínio dessa região. O problema é que os paulistas eles tentam resistir, mas como o número de forasteiros era muito grande, infelizmente eles não conseguem conter essa enxurrada de pessoas para a região e acabam abandonando essa região por volta de 1709. Para ter um maior controle da região e evitar novas revoltas e novos confrontos armados, o que a coroa portuguesa decide fazer? Ela separa a capitania em São Paulo e Minas Gerais do Rio de Janeiro e em 1720, com o crescimento da exploração aurífera, né, da exploração do ouro na região, eles fazem uma nova separação entre São Paulo e Minas Gerais. Então, galerinha, é importante a gente ter em mente que essas 2 revoltas, por exemplo, Beckman, que aconteceu no Maranhão, e dos Emboabas, que aconteceu em São Paulo, foram rebeliões específicas atendendo a interesses específicos de grupos específicos. Lá no Maranhão, os colonos desejavam diminuir o controle metropolitano. Aqui perto, né, em São Paulo, os paulistas, os bandeirantes paulistas, desejavam ter um domínio sobre aquela região. Então, são revoltas que, de certa forma, vão contra os interesses da coroa, mas que ainda não tinham uma ideia de nacionalidade. Eram rebeliões regionais. Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Nas próximas aulas eu vou falar de algumas outras revoltas. Espero que vocês estejam gostando desses breves resumos. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até as próximas aulas.